A questão social na visão espírita, e eu coloquei um verso educação, porque é um tema que, na verdade, tem muita coisa a ver com educação. E esse tema me veio na cabeça porque no final do ano a gente estava assim tendo muitas e muitas críticas relativas aos problemas que estão acontecendo no nosso Brasil, as pessoas reclamando do governo, reclamando disso, reclamando daquilo. E eu fiquei pensando, Deus, como será a nossa atitude espírita diante desse quadro, a questão social? Como é que nós reagimos em relação a tudo isso? Eu muitas vezes me flagrei criticando A ou B, ou criticando o governo, ou criticando o sistema. A gente é muito bom para crítica, não é? De uma maneira geral. Mas nem sempre a gente consegue ser crítico conosco. A gente não consegue. E essa questão social, ela é muito interessante. Esse estudo que eu estou trazendo para nós aqui é um estudo interessante, porque como todo estudo, a ideia é levar a uma reflexão, especialmente sobre aquilo que a gente está fazendo com relação ao tema exposto. Porque, como eu citei, criticar é fácil. Mas qual é o nosso papel verdadeiro na sociedade? Eu espero que isso aqui funcione. De vez em quando eu me esqueço disso, né? Mas se não der para fazer aqui, eu faço por aqui, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 8, ele diz o seguinte para nós: a terra produz bastante para nutrir a todos os seus habitantes. É bom que vocês podem acompanhar a leitura, porque quando a gente lê e escuta, a gente aprende mais do que quando a gente só escuta, não é verdade? Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, aqui se ela dá, conforme as leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, o que é momentaneamente supérfluo para um, suprirá momentaneamente a insuficiência do outro, de modo que todos terão o necessário. Aí a gente para pensar, a que distância será que a gente está disso aí? Porque quando ela diz, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, porque a Terra é perfeita, o planeta Terra é perfeito. Às vezes a gente não consegue imaginar, por exemplo, a importância da água. Pelo amor de Deus, a água é a única coisa que não faz mal para absolutamente nada. É a bebida por excelência, ela serve para tantas coisas. Quer dizer, Deus nos presenteou com um planeta com tantas possibilidades, com tantas coisas lindas e maravilhosas, que muitas vezes a gente não consegue administrar bem isso aí. E a pergunta 930 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade dela? É evidente que aqui está se falando de pessoas, umas que exercem, por exemplo, determinadas profissões. Eu, por exemplo, me formo advogado, um exemplo. E, obviamente, a maioria dos advogados, ou não importa qual seja a profissão, eles não sabem do comprometimento que eles têm com aquela profissão, com a espiritualidade. Então, ele muitas vezes foge, ele escapa disso porque aparece, por exemplo, um concurso para fazer lá no Brasil, a situação está assim, vou fazer um concurso. E ele deixa então de trabalhar naquilo para que ele veio, entre aspas, predestinado, porque aquilo foi uma escolha que ele fez na espiritualidade, assim como nós fazemos nas nossas escolhas quando estamos lá do outro lado da vida. Nem sempre a gente consegue cumprir com a missão, mas isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E a outra coisa, digamos, o reverso da moeda, é quando a gente, por exemplo, eu até me coloco numa situação dessa. Eu tenho uma faculdade, uma coisa que eu estudei a vida toda.
Cheguei nos Estados Unidos, o que eu podia esperar? Tem umas coisas que a gente consegue, outras que a gente não consegue. Mas se eu fosse, por exemplo, me acomodar e tentar trabalhar naquilo que eu, entre aspas, sei fazer de melhor, eu não ia ter possibilidades, porque primeiro, quando a gente chega aqui, de uma maneira geral, a gente é indocumentado, a gente não pode trabalhar naquilo que a gente quer. E depois que a gente consegue um documento, a gente já aprendeu tanto a trabalhar numa determinada área que a gente não consegue mais mudar. Mas existe aí os orgulhosos, que são aquelas pessoas que dizem, eu só vou trabalhar nisso, bate o pé. E fica passando muitas vezes por uma situação de miséria tão grande, porque a pessoa não consegue aceitar aquela mudança que foi imposta, ou digamos, aquele sofrimento que foi imposto. Então, às vezes a coisa é muito, muito, muito cansativa, muito pesada, especialmente quando a gente pode pensar no orgulho. Ah, eu no Brasil era. Falou bem, era. Não é mais. Então a gente tem que se adaptar e tentar ganhar nossa vida de acordo com aquela oportunidade que nos é apresentada. A resposta do Livro dos Espíritos: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ou seja, em tese, deveria haver alimentação, não apenas alimentação, mas conforto, tranquilidade, felicidade, tudo que um ser humano desejasse no planeta Terra. Mas isso a gente sabe que é uma questão ainda de muito tempo. Porque a gente hoje fala, o mundo está se transformando, está deixando de ser, por exemplo, um mundo de provas e expiações para um mundo de, digamos, regeneração. Isso vai acontecer. E quiçá isso já está acontecendo dentro de alguns grupos e a gente nem está percebendo essas mudanças. Mas elas com certeza estão acontecendo. Assim como nós temos irmãos nossos que ainda vivem, entre aspas, na Idade da Pedra, e outros que já estão avançados tecnologicamente, estão muito, muito, muito além. Da mesma forma que muitas pessoas ainda estão com pensamentos voltados totalmente para a matéria, enquanto outras estão espiritualmente soberbas, cheias de sabedoria. Então, ele comenta aqui, observando o mundo atual, constatamos facilmente a existência de grandes contradições, onde o homem, a cada instante, embora demonstre ter alcançado elevado padrão de desenvolvimento na parte tecnológica, ele ignora, em sua grande maioria, os valores essenciais da sua natureza espiritual, gerando grande divergência de opinião, dificultando a sua caminhada evolutiva. E eu dou um exemplo de uma pessoa viva aqui, eu sempre faço comentários sobre ele, porque ele é uma pessoa pública, então a gente pode citar o nome, é o nosso querido Stephen Hawking, que foi o homem que escreveu a teoria sobre Big Bang. Ele hoje ocupa a cadeira de Newton, ele é considerado o maior crânio do planeta, e ele sempre que termina uma palestra dele, ele termina dizendo assim, por isso Deus não existe. Então, ele é, no fundo, um alienado, porque a despeito de toda a inteligência que ele tem, ele não acredita em Deus. Ou seja, ele é um ser que ele está, o intelecto dele está além da imaginação, mas em compensação a espiritualidade dele está muito aquém daquilo que ele deveria ser com o conhecimento que ele tem. Tem um estudo muito interessante, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, de uma socióloga brasileira chamada Cleusa Colombo, que ela mostra, e veja bem, esse comentário que a gente vai fazer aqui não é nenhuma crítica, nenhuma casa espírita, pelo amor de Deus, que inclusive no movimento espírita existem divergências de opiniões. Quem não sabe disso? O problema não é a diferença de opinião. O problema não é a gente não concordar com o que um companheiro nosso fala. O problema sempre, a grande jogada é a gente tentar conciliar esses problemas e trazer uma solução que ela seja mais agradável à maioria. Mas isso dificulta a união dos espiritistas e do movimento espírita na aplicação do método kardeciano. Todo mundo sabe que Kardec era um sujeito voltado para a educação. Ele era um educador por excelência, além de um pesquisador, um cientista. E ele mostra que através da educação, a gente vai olhar aqui,
as pessoas têm condições, muita condição, de não apenas desenvolver o intelecto, mas especialmente desenvolver a parte espiritual. Na área da assistência e promoção social, o espírita não é diferente. Também há divergência de opiniões e interpretações acerca de como deve ser a atuação do movimento espírita em relação à questão social. Se eu fosse fazer uma enquete rápida aqui com vocês e perguntar, com certeza a gente dá pelo menos 10 opiniões diferentes a respeito disso aí. Isso não é relevante, como eu disse. O importante é consenso, a gente chegar num consenso em que as pessoas que, entre aspas, perderam, sigam aqueles que estão no caminho que deverá ser o caminho correto. Há, por exemplo, os que se apoiam basicamente em uma coisa chamada caridade assistencialista, que é a filantropia. Existem centros espíritas, eu conheci centros espíritas, por exemplo, em São Paulo, a nossa maior cidade do Brasil, que eles não tinham trabalho, muitos trabalhos, mas eles viviam da assistência o tempo todo, e era um negócio impressionante, e era sopa, era comida para o pobre, era atendimento da criançada. Aí a gente vai dizer que eles estão errados? De forma alguma, eles estão apenas trabalhando aquela área que é mais forte para eles. Então não existe aquela, o centro espírita está fazendo isso, o B está fazendo aquilo. Graças a Deus que essas coisas acontecem, porque você imagina se todos os centros espíritas trabalhassem só assistencialismo. O que ia sobrar, por exemplo, os pobres coitados que estão aí esperando uma mensagem mediúnica? Entendeu? Então a coisa funciona mais ou menos assim. Aos que se dedicam ao estudo dos fenômenos aqui, acabamos de falar em suas implicações, entendendo que não cabe ao espiritismo atendimento social e assistencial às massas menos favorecidas socialmente. Eu particularmente não concordo com isso, eu acho que a gente tem que ajudar, mas tem gente que aceita isso dessa forma, o presidente da casa diz, olha, a coisa vai ser feita assim, a diretoria aceita e o centro passa a atuar dessa forma. Nenhum problema. E ainda, outros que acreditam na transformação da humanidade através do entendimento tríplice, olha que coisa bonita, da doutrina espírita, em que para estes a ciência, a filosofia e a religião se entrelaçam indissoluvelmente, entendendo que a caridade deve transcender, ou seja, ela tem que estar acima do assistencialismo, tem que ir além, e que o movimento espírita deve ter uma atuação mais efetiva, influindo inclusive nas estruturas sociais e contribuindo para a promoção do homem usando a educação, aqui é o ponto, como instrumento de progresso moral e espiritual. Vocês sabem que muitos governos, isso não é de hoje, de tempos imemoriais, controlam o povo porque pela falta de educação. A ignorância faz com que as pessoas acham que tudo está muito bem, quando na verdade não está. Elas podiam ter muito mais possibilidades se fossem educadas. Mas lhes é colocado na cabeça que aquilo não é importante. E quantos países, inclusive na África, onde eu vivi durante 2 anos e meio, eu vi isso em países colonizados por grandes potências na época, em que a gente via ainda aquelas pessoas vivendo como tribos. Por quê? A riqueza foi toda embora, aproveitaram tudo que tinha que aproveitar, aí mais uma vez o tema do egoísmo, e deixaram aquelas pessoas com 2 ou 3 séculos de atraso em relação às outras civilizações existentes no planeta. Kardec nos afirmava que a questão social, depende inteiramente do melhoramento moral do indivíduo e das massas. Esclareceu ele ainda, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos e que através da educação que as massas menos favorecidas melhorarão economicamente. Com toda certeza, isso aqui, existe uma prova muito grande disso. A partir do momento que algum trabalho é implantado, por exemplo, dentro de uma comunidade, seja ela qual for, até numa favela, onde começa a ser feito um trabalho para a melhoria daquela comunidade, aquela comunidade começa a desenvolver. Então, entra mais uma vez a questão moral e o melhoramento das massas, de uma população, de uma cidade, de um país, só vai melhorar à medida que cada indivíduo for melhorando. Porque o que é que nós somos? A sociedade é feita por quem, afinal? Nós somos a sociedade. Neste sentido, o Espiritismo assume a posição de que a questão social
ela está intimamente ligada às questões moral e espiritual. Olha bem, moral e espiritual, sem divisão entre realidade social e realidade espiritual. É a evolução do homem integral, entendida como ser moral que se manifesta na sociedade, determina a evolução das relações sociais. Sabe, às vezes a gente é um pouco snob, a gente por ser espírita, porque é interessante que o espiritismo, ele não conseguiu hoje atingir a massa, vamos dizer assim. E por quê? Se a gente for fazer uma análise, por que a gente não conseguiu atingir a massa? Você vê, por exemplo, o trabalho feito pelas igrejas evangélicas, é um trabalho incrível. Eles dão assistência, eles ajudam ali no início. E depois, vem cá, meu filho. Porque é muito, com todo respeito, mais fácil você colocar a coisa da boca para dentro do que do teu âmago para fora. Porque no espiritismo é feito exatamente assim. Você tem que estar cheio de alguma coisa que você aprendeu para você começar a falar sobre isso. Você aprendeu, você absorveu. Se você não engole a coisa não é engolida. Eu chegar com você e dizer assim, olha, escuta, você hoje vai receber Jesus aqui. Como é que isso vai acontecer? Eu simplesmente vou chegar para você e vou dizer, você vai achar que vai receber Jesus, está tudo bem? Não. A gente sabe que tem um processo muito complexo, muito complexo. Até porque, na própria questão de Jesus, como todas as pessoas nesse planeta todo, Jesus não veio para cá assim, simplesmente sem desconhecer a missão dele. Ele veio e, graças ao bom Deus, ele cumpriu a missão dele. Mas, na verdade, quando Jesus saiu da cruz, foi que começou verdadeiramente o grande trabalho de Jesus. Jesus criou a base enquanto estava vivo, entre aspas, encarnado no planeta Terra. Mas quando ele desceu da cruz, a responsabilidade dele aumentou uma barbaridade. Porque nós passamos a ser a responsabilidade dele. O planeta Terra, naquele momento, passa a ser uma responsabilidade de Jesus. Agora você imagina, a gente às vezes para controlar uma empresa com 10 funcionários, a gente tem N problemas. Você imagina o que é um espírito ser responsável por um planeta inteiro. Não é brinquedo? É muita coisa. Então, o trabalho bárbaro de Jesus mesmo começou nesse momento, o momento que ele desceu de lá. Para Kardec, o progresso é uma sucessão de fatos morais e sociais determinados pelas relações entre o elemento espiritual e o material. Eu não tenho a mínima dúvida disso, eu acho que vocês também não têm, mas tem pessoas que não acreditam no lado espiritual da coisa, levam em consideração só o espiritual, citei o Hawking, como se toda aquela coisa maravilhosa, o Big Bang, a explosão, a criação dos planetas, fosse uma coisa que acontecesse por acaso. Eu, para fazer esse movimento com a minha mão, quantas coisas não se movimentaram, desde a minha cabeça um neurônio, até meus músculos me permitindo fazer esse movimento. Isso é obra do acaso? Só se o acaso se chama Deus também, porque senão não tem sentido. Todas as coisas maravilhosas que existem quando você examina o corpo humano, quando você olha a vida no planeta, quando você olha tantas coisas fantásticas, essa inteligência que nós todos temos em conjunto, a gente acreditar que isso é obra mera de um acaso, a gente foi obra de uma explosão que aconteceu, que as coisas começaram a brotar do nada. Não existe efeito sem causa. O Espiritismo fala isso todos os dias. O Espiritismo, visando promover a transformação da humanidade, utiliza-se do mecanismo da reforma moral dos indivíduos. Herculano Pires, no entanto, acentua esta reforma deve ser profunda, não superficial. É aquilo que a gente comentou 2 minutos atrás. Não adianta eu chegar com você e dizer, ó, meu filho, você hoje tem Jesus no seu coração. Você tem que aceitar Ele. E você tem que carregar a tua cruz também. Porque sem sacrifício não se consegue absolutamente nada. Você tem que ser espírita, mas tem que entender, principalmente, que você não pode simplesmente dizer, eu tenho Jesus, agora tudo vai dar certo para mim. Diz, não, meu filho, tu tem Jesus, agora tu vai começar a trabalhar. Porque Ele trabalhou, imagina você. Parte Herculano do princípio que o mundo, e por conseguinte a humanidade,
é reflexo do homem e que para obtermos um mundo transformado ou um verdadeiro mundo de luz, é necessário acendermos a luz das almas. Não resta a menor dúvida. Agora, a pergunta é, como é que a gente acende a luz das almas? De que forma é que a gente acende a luz das almas? Com fé? Fé? A fé? Fé. Com fé, expressando, mostrando, exemplificando. Tem um monte, você pode responder 50 coisas, entendeu? Mas, para você mudar, por exemplo, a sociedade, o que é que você tem que fazer? Você tem que começar do que está mais próximo de você, da forma como você cria teu filho, da forma como você lida com as pessoas, da forma como você se relaciona com o teu patrão, com teus empregados. Porque essa reforma, ela não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Mas não existe nada melhor do que o exemplo. Se nós somos espíritas, estamos imbuídos desse propósito de ser luz nesse mundo, e a gente simplesmente trata as pessoas mal, a gente, enfim, é grosseiro, a gente chama palavrão, a gente está numa festinha, eu já vi isso, e a criança chega, meu filho, toma aí uma cervejinha aí para aprender a ser homem. Aí o menino pega, toma um pouquinho de cerveja. Que tipo de homem que aquela criança vai ser? Sabe, tem um monte de coisa. Eu vejo cada absurdo, por exemplo, grosseria de pessoas no supermercado, pegando as crianças, batendo as crianças, chorando. Quem bate para ensinar, ensina a bater. Então, a forma de você acender a luz das almas é uma forma simples. É você ser bondoso. É você praticar o que diz o Evangelho. É simplesmente seguir os mandamentos de Jesus. Procurar ser bom. Procurar ser exemplo. Diz ainda que isso por si só não basta. É preciso que ao mesmo tempo em que acendemos a luz das almas, devemos fazê-la brilhar no meio social em que vive, pois as almas iluminadas iluminam a sociedade. Olha só que coisa interessante. Devemos fazê-la brilhar. Porque às vezes, sabe o que acontece? A gente ajuda determinadas pessoas e aquela pessoa muitas vezes tem brilho próprio. E a gente percebe, mas a gente enciumado, a gente não se liga, a gente não quer dar liberdade. Às vezes a gente não percebe isso, sabe? Uma coisa interessante, até nossos próprios filhos, às vezes o nosso filho querem seguir por um caminho, a gente, eu sonhei tanto, eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Por que o meu filho tem que ser médico? Ah, mas o meu filho quer ser bailarino, aí o cara morre do coração. Como é que você pode iluminar uma pessoa? Você cria uma pessoa traumatizada, na verdade. Agora, se isso acontece com um filho da gente que está ali, que tem um sonho de ser alguma coisa, além daquilo que a gente imagina, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Nós vamos criar um traumatizado, sabe? Eu descobri uma amiga queridíssima, eu estava falando para a Regiane no Facebook, e foi muito interessante. É Denis, o filho da Ana Mary, né? Tinha um filhinho, mais ou menos, de 6, 7 anos. Essa história foi muito interessante, porque a Ana Mary era uma pessoa assim incrível, ela é uma pessoa incrível, e ela tinha esse único filho, ela procurava todas as noites, quando tinha oportunidade, ela era comissária de voo, e quando ela chegava do voo, que ela tinha oportunidade de dormir com o filho dela, ela dormia com ele, saía da cama quando ele estava dormindo. E ela contava histórias para ele, sabe? Muitas histórias. E uma noite, ela foi contar a história de Francisco de Assis, mas ela não falou o nome. Ela começou a dizer assim, meu filho, então este homem, tarará, imagina, o pai dele era rico, era um homem de posses, e nesse dia esse menino foi embora. Ela disse, mamãe, fala logo o nome desse babaca. Porque a escola onde o garoto vivia, aquilo para ele era uma novidade. A mãe está falando sobre, sabe, sobre o espiritismo, sobre a história de uma criatura fantástica como foi Francisco de Assis. O garoto, a cabeça dele, via naquela criatura que abandonou um pai milionário, que deixou tudo aquilo que ele tinha de oportunidade na vida para ser um, sabe, olha,
sabe? Ela disse que, meu Deus, eu não sabia nem o que responder. Aí eu tive que refazer a história toda e contar para o garoto poder entender. Mas vocês imaginam a dificuldade, especialmente esses garotinhos aí, esses cristais que tem aí, esses índigos que tem por aí, que a cabeça deles está a mil? Ou você fomenta enquanto é pequenininho, ou meu filho, acabou. Porque enquanto você consegue colocar até, digamos, até 7 aninhos de idade, quando ele consegue absorver aquilo, o futuro dele, Deus é que sabe, ele vai ter uma luz imensa para passar para tanta gente. Se você não consegue fazer isso, é a dificuldade. Agora, independente disso, a gente não tem nunca, como diz o americano, de give up. Tenha que manter, sabe? Eu fiquei muito emocionado uma das vezes que eu vim aqui no centro, que Roberto Bruce estava falando sobre a história do garoto dele, do filho dele, né? Ele contou essa história para nós, então é uma coisa pública, eu não estou falando nada, mas eu fiquei muito emocionado, porque, gente, não tem idade, não tem idade. O cara tem 40 anos, tem 50, não importa. É o filho, é o amigo, é aquele que você pode ajudar, então vai ajudar. Então Roberto me deixou muito emocionado com aquele papo, sabe? Com a história do rapaz dele. Considera, ainda Herculano, que essa iluminação se dará através da educação. Olha, mais uma vez Herculano agora falando sobre educação, cuja pedagogia consiste em ensinar e dar o exemplo, seguindo o que? O modelo de quem? Nada mais, nada menos do que do nosso Cristo querido, não é? Também o Espiritismo, partindo do conceito de que os sistemas sociais se criam de acordo com a evolução dos homens, não concorda com esta reforma ou mudança seja feita de forma abrupta. É aquilo que a gente comentava há pouco. Não adianta eu chegar com você e dizer, Beth, a partir de hoje você vai ser cristã, você vai acreditar, você vai fazer... Você pode até aceitar aquilo, mas no teu íntimo, você tem 500 questionamentos em volta de você. É preciso que haja tempo para assimilação e das novas ideias. De Kardec acentua, não se transforma o coração dos homens por decreto. Não tem jeito, não tem jeito. É a mesma coisa que, por exemplo, os espíritas, eles vêm para cá e dizem, eu sou espírita. E daqui a 1 ano, 2 anos, eu tenho essa experiência na minha vida, a pessoa sai do espiritismo. Por quê? Nunca foi espírita, na verdade, ela tinha outra coisa no coração dela. Não era aquilo realmente que ela buscava, que ela queria, que ela acreditava. Então as pessoas mudam. Na visão espírita, conforme Leon Denis, aqui já Leon Denis, outra figura fantástica também, do espiritismo na França, a educação da alma é a finalidade última, o fim supremo da evolução humana. E por que Leon Denis fala isso? Simplesmente por um motivo, porque no dia que nós estivermos com a nossa alma educada, a gente não precisa mais reencarnar. Vamos ser um dia como Jesus. Jesus não precisava reencarnar. Jesus veio reencarnar no planeta Terra e foi um processo incrível que demorou anos para ele poder chegar aqui, para ele poder se sintonizar com a atmosfera do nosso planeta, porque não dava para ele, devido à pureza de Jesus. Então, no dia que a gente conseguir realmente educar nossa alma, a gente não tem mais necessidade. Enquanto isso, temos que trabalhar nossos pecadilhos, porque com certeza todos nós temos virtudes, temos defeitos, com certeza mais defeitos que virtudes, mas o importante é que para ser espírita a gente tem que trabalhar, né, para poder melhorar essas virtudes, aumentá-las, vamos dizer assim. E eu achei até muito interessante o nosso amigo, que é um pequeno gênio, que eu considero, tem uma palestra fantástica, já teve com vocês aqui pelo menos 2 vezes, o Luiz Lima. Eu considero o Luiz Lima um dos grandes palestrantes hoje aqui nos Estados Unidos, até porque ele é um sujeito incrível, porque ele prova fora do espiritismo porque as coisas estão certas ou as coisas estão erradas. Interessante que ele fala, por exemplo, na verdade, no conceito da verdade, eu fico muito admirado com aquilo. Ele fala sobre como se fosse a balança, não é? O ser humano, você tem aqui embaixo
alguma coisa que você precisa trabalhar. Numa das palestras que ele fez aqui, eu acho que ele citou o exemplo do dinheiro, né? Em que você encontra, eu achei 10 mil dólares. Aí você pensa, o que é que eu faço com esses 10 mil dólares? Puxa vida, deve ser alguém daqui do centro que perdeu, porque eu encontrei no centro. Não. Se você ainda está pesando para o lado ruim, porque não existe meio termo. Ou você já superou aquilo, e para você conhecer a verdade, você tem que superar, e você tem que chegar na virtude, porque se você não chega na virtude, você não conseguiu chegar na verdade. Porque as virtudes, elas são as verdades. Então, Jesus, por exemplo, se chegasse e visse um bolo de dinheiro, ele pegava e dizia, entrega para o dono. A gente talvez olhe aquele monte de dinheiro e vacile. Mas por que a gente vacila? O que eu faço? Puxa, isso dá para pagar 10 meses de casa, 1 ano de prestação, dá para comprar um carro novo. Então, no momento que você já tem esses pensamentos, a verdade ainda não está com você. Isso em todas as áreas, eu não estou falando só na área da honestidade, é na área do sexo, é na área em todas as áreas. Quando você consegue superar isso aí, você conseguiu descobrir a verdade. Então, eu até estava comentando antes, né, que uma coisa que eu adoro no Luiz Lima, além daquelas colocações incríveis que ele tem, é a capacidade que ele tem de fazer um PowerPoint, que eu nunca vi um PowerPoint tão bem feito. Nem daquele ex-candidato americano que tem umas palestras maravilhosas sobre a Terra, sobre o planeta Terra. Como é que era o nome dele, Marcos? Al Gore. Nem o Al Gore eu vi PowerPoint tão bem feito quanto o do Luiz Lima, viu? Coisa impressionante. Entende ainda que através da educação se conseguirá libertar o homem, induzindo a prática da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo, do combate ao orgulho e egoísmo. Então é aí a história da balança do Luiz Lima, é exatamente aí. Quando você consegue ter solidariedade total, é isso através da educação, quando você já conseguiu superar aquela tua tendência negativa. Me chamo de pecado, não interessa, mas quando você conseguir superar, vai ser aquela história, acabou. Você foi obrigado a passar amarrado no meio da Marquês de Sapucaí, a mulherada toda desnuda do teu lado, e você está com uma venda e vai passando. Aí você consegue superar. Você vê $1 milhão no chão, você sabe que alguém perdeu, você correr atrás e entregar esse dinheiro. Quer dizer, tem muitas coisas, sabe? Pois como Kardec afirmava, nada se opõe mais à liberdade e à fraternidade do que o quê? Os nossos sempre famosos orgulho e egoísmo. A gente é orgulhoso porque a gente se acha. E a gente é egoísta porque a gente acha que merece mais do que os outros. Mas por que a gente merece mais do que os outros? Por que eu tenho que ter uma casa melhor do que a da Sul? Por que eu tenho que ter um carro melhor do que... Sabe, não tem sentido. Mas nós somos assim. Por isso, para o Espiritismo, o caminho para a solução dos problemas sociais está na pedagogia da transformação moral do homem e da sociedade. Para você transformar a sociedade, você tem que transformar homem a homem. E essa é a nossa grande jogada aqui como espíritas. Isso significa que os problemas sociais, na sua essência, são problemas morais. Claro! Por que tanta barbaridade a gente ouve falar do nosso Brasil? Dinheiro na cueca, dinheiro na meia, tiraram o dinheiro da merenda escolar, fizeram isso. A gente para pensar, meu Deus, eu votei nesses caras. Eu tenho parte, eu tenho culpa, eu tenho participação, porque eu ajudei nesse processo. Então a gente tem que ter um cuidado com o espírita muito grande com todas as nossas atitudes. Porque tudo é problema moral. O sujeito que não tem moral, ele não pode assumir um cargo público. Não pode de maneira nenhuma, sabe? Pessoa para ser concursada, para fazer qualquer coisa na vida, deve fazer um teste de moral nele. Porque se não tem moral, não entra. É complicado. Tem que aprender primeiro para poder chegar lá. Então muitas coisas acontecem, muitos absurdos se passam. Por quê? Falta de moral. O aborto vai ser permitido, estão brigando por isso. Por que o aborto vai ser permitido? Porque tem um monte de gente que não tem moral apoiando aquilo porque não sabe a consequência daquilo. Então nós espíritas, nós temos que lutar para que essas coisas não aconteçam, mas não temos que só ficar
olhado, parado, criticando, falando, fazer o que a gente puder. Às vezes aparecem umas coisas doidas na internet, a gente não participa, mas de repente aquilo tem algum valor, sabe? De mudar alguma opinião. Ah, porque estão matando o pobre dos leões marinhos lá não sei onde, aí você vê aquela coisa bárbara de sangue, aí você pensa assim, isso não me diz respeito, não é comigo. Ah, não é comigo também o tsunami no Japão, não é comigo também as 2.000, sei lá, quantos morreram em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, porque a gente começa a ficar simplesmente de uma forma que a gente não quer mais ouvir as notícias para não se abalar. Mas essas coisas só acontecem porque de alguma forma nós participamos. De alguma forma, só temos que saber qual é a forma. Porque se eu chegar numa piscina e eu pegar um conta-gota, ela está com a aguinha dela bem bonitinha, eu soltar um pingo de um conta-gota na piscina, o que vai acontecer? Ondas. Você acha que se eu der um grito absurdo com alguém, ou berrar com alguém, esse meu grito vai ecoar no espaço. A gente não sabe as consequências dos atos da gente. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente faz na nossa vida, com absolutamente tudo. Ainda partindo do raciocínio que o exercício da solidariedade é lei universal, que liga a todos os seres humanos, a prática da caridade deve transcender o existencialismo. Você viu que vai além do assistencialismo, quer dizer, vamos tentar ir além. Atuando nas estruturas sociais e culturais, transformando a mentalidade dos homens, sendo por isso importante investir na educação, proporcionando a crianças, jovens e adultos uma formação cultural apoiada na mais positiva e completa base espiritual, que mostra a insensatez das concepções materialistas. Olha, o aborto aprovado, um monte de coisas absurdas acontecendo. Acontece por quê? Pela nossa insensatez, porque a gente não teve capacidade nem de escolher os nossos candidatos, infelizmente. É uma pena. Mas, outra coisa também importante que ele fala, investir na educação, tem muita gente, muitos, que não tem a mínima preocupação com a criança que vai para a escola. Simplesmente pega a criança, eu estou cumprindo com a minha obrigação de pai, vou, coloco a criança, mando para a escola. A gente não sabe o que está acontecendo com a escola. Hoje eu estava conversando com a Maísa, uma coisa interessante, sobre o Alan, meu neto, 12 anos. O Alan, quando tinha 6 anos, mais ou menos, para 7 anos, ele demitiu uma professora dele da escola. Ele foi chamado porque a professora gritou com ele, falou um monte de barbaridades, e ele foi e contou para a mãe, a minha filha. Minha filha foi na escola, chegou na escola e falou com a diretora. A diretora chamou o Alan. Aí ela perguntou assim para ele, Alan, a professora fulana de tal gritou com você? Ele olhou para mim e disse, não senhora, ela não grita só comigo, ela grita com todo mundo. Aí a diretora foi despediu a professora porque ela não tinha capacidade. Então, quer dizer, essas coisas de mentalidade a gente começa quando a gente é pequenininho, porque ele sabe que ele estava sendo agredido, mas especialmente o Alan me fez uma coisa incrível. Ele não ficou com aquilo só para ele colocou bem claro que criança não mente, a não ser que a gente ensine ela a mentir. O telefone tocou, diz que eu não estou. Se a gente não ensina, a criança não vai aprender a mentir nunca. Então o garoto foi e colocou para a diretora a coisa certa. E a professora foi despedida da escola. Então, eu acho que a educação, a gente tem muito a ver com isso também. Chegar, participar da escola, estar ali presente. Porque a gente nunca sabe quem é que está dando aula para os nossos filhos. Então vamos ver o que é que está acontecendo. Leonardo Boff. Gosto muito do Leonardo. Frei Leonardo Boff. Maior pensador católico, na minha opinião, da igreja brasileira. É um cara incrível. Eu tenho, inclusive, 2 livros dele. Eu acho o Leonardo Boff um cara incrível. E o Leonardo Boff diz assim, o grande mal desta civilização é o descuido, o descaso, o abandono, numa palavra, a falta de cuidado. Há um descuido manifesto pelo destino dos pobres e marginalizados da sociedade. Eu acredito que um dia eu contei essa historinha para vocês, mas numa das viagens, na época que eu podia viajar, a gente estava com um grupo de amigos viajando entre Espanha e Portugal,
numa Kombi, numa van, junto com um amigo nosso português chamado Vilas Boas, que ele era o motorista, ele fazia lá dentro da viagem toda para nós. Alugamos uma van e a gente ficava rodando ali por dentro. E um dia, Vilas Boas parou num posto de gasolina para abastecer. E eu olhei uma placa que eu achei muito estranha. Eu falei, Vilas, o que quer dizer isso aqui? Tinha uma placa bem grande do lado da bomba de gasolina escrito assim, não deixe seus velhos aqui. Achei aquilo estranho. Aí eu perguntei, Vilas, o que quer dizer essa placa? Ora, pois, é o que está dizendo. Eu digo, o que está dizendo o quê? É para não deixar os velhos aqui. Eu falei, mas qual é o sentido disso? É porque essa época tem férias aqui na Europa que é verão. Então, o que acontece? Eles têm um velho em casa, eles deixam no posto de gasolina, o velho fica lá, aí alguma assistente social de alguma entidade passa lá, pega o velho e leva lá para ficar guardado naquele asilo de velho ou no... Eu digo, meu Deus, eles fazem isso com os velhos aqui, e muito. Por isso tem essas placas nos postos, porque eles deixam sempre nos postos de gasolina. Falei, meu pai do céu, do que a gente está falando? É esse descaso, é esse absurdo. Aí a gente pensa, não, isso é só no Brasil. Lá que é... Não, não é não, gente, na Europa, eu estou falando da Europa. A falta de respeito, a falta de cuidado, tá? Não é só com o pobre, não, é o marginalizado, porque aquele velho ali é o marginalizado da sociedade, e o pior de tudo, marginalizado pela própria família, o que é pior. Porque imagina que aquela pessoa não colaborou já para o crescimento dos filhos, dos netos, o que ele já proporcionou de sacrifício próprio em prol da família, e a família o abandona, porque vai sair de férias, deixa ele lá jogado. Não, eu fiquei horrorizado com esse troço. O mundo inteiro. Não. Esse é um aspecto importante a ser observado em relação à questão social, que é a falta de cuidado com o ser humano, que é um estigma do nosso tempo. E essa falta, por incrível que pareça, ela ocorre em todos os sentidos. O que compete a nós espíritas? Construir um novo paradigma de convivência, inaugurando um novo modelo de assistência e promoção social. Eu não sei de que forma. Eu estou tentando fazer uma coisa, a cabeça de vocês começa a pensar para a gente começar a mudar esses conceitos, entendeu? Para a gente poder melhorar o mundo, gente. Porque eu acredito muito que o Espiritismo tem essa capacidade. A gente não conseguiu atingir as massas, infelizmente, porque a gente queira ou não, Espiritismo, por incrível que pareça, ainda é uma elite. É muito difícil. Quando você pega uma pessoa simples e sem estudo, para você incutir na cabeça daquela pessoa a necessidade dela pegar um livro para ler, para ela estudar, para ela aprender. Aqui mesmo no nosso centro, vocês sabem, nós já tivemos casos assim. Você tem pessoas que você tem dificuldade, porque não lê, não se liga. Estabelecendo um pacto social de respeito à preservação a tudo que existe e vive, buscando alternativa que represente uma nova esperança. Isso aqui é muito interessante, porque ele diz respeito e preservação a tudo que vive. Eu vi um filme em que os monges estão todos sentados numa mesa maravilhosa, comendo, e uma barata passa em cima da mesa, cruzando assim. A barata passa a mesa inteira e ninguém faz absolutamente nada. No dia que nós chegarmos ao ponto de não pegar uma chinela e matar a barata, nesse dia a gente está bem. Nesse dia a gente está bem. Aí sim, a gente vai provar que a gente tem respeito por tudo que é vivo. Porque é verdade. Você imagina, a Mariazinha, de vez em quando, desce uma aranha do teto, ela fica horrorizada. Papai, mata! Eu digo, meu amor, não tem que matar. Eu não vou matar. Mas mata, ela está dentro de casa. Aí eu pego aqui, saio carregando a aranha, boto lá para fora. Para quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu não posso fazer isso para minha filha. Porque eu estou agredindo a natureza. Hoje mesmo, não foi? Apareceu uma bendita de uma aranha lá de novo. Ela queria que eu matasse a aranha. Eu digo, não vou matar a aranha. Não dá. Então essas coisas, por incrível que pareça, são coisas tão pequenininhas, tão simples, mas a gente tem que trabalhar isso na gente, para a gente poder realmente trazer uma nova esperança para o mundo. Porque se a gente começa a olhar aqui um monte de formiguinha, sabe? Começa a pisar nelas, poxa, a gente está matando. É evidente que ninguém quer barata, a gente tem recursos para isso, para eliminar, para mandar embora, até para matar muitas vezes, mas não assim, ostensivamente,
liquidar um inseto que seja. Assim, acima de qualquer combate às classes sociais e estruturas econômicas, o Espiritismo deve atuar no campo social, transformando o homem por dentro, tornando-o capaz de moralmente realizar a construção de uma sociedade mais justa, contribuindo na formação de um homem consciente de suas responsabilidades com a vida, com o mundo, com o meio ambiente, com a sociedade, com o próximo, com Deus e consigo mesmo. É interessante, eu um dia fiz uma palestra aqui sobre o filho pródigo. Uma das passagens mais interessantes do filho pródigo, a mim, me parece que é o momento em que o filho se aproxima todo, entre aspas, estupiado, acabado, querendo ser um servo do pai. E o pai sai ao encontro dele e o abraça. Essa é a forma. Quer dizer, como você vai conseguir ajudar alguém se você não busca? Você fica esperando, às vezes a gente fica aqui na arrogância da gente, voltar-te, né, malandro? Não é por aí que a coisa funciona. Tem que ser o respeito. É você realmente, se você gosta, se você ama, você tem que amparar. Mostra ainda o Espiritismo, através da leitura de suas obras básicas, só das básicas, que a ação mais agradável a Deus é a da caridade. Mas não dessa caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar em torno de si a sobra de uma existência nababesca, mas da caridade cheia de amor, que vai ao encontro do infeliz e o levanta sem humilhar. O caso que eu acabei de falar do filho pródigo, sabe? E é egoísmo da gente. Às vezes eu vejo coisas assim. Eu vi um dia uma criatura, por incrível que pareça, batendo foto na frente de uma casa para mandar para os parentes do Brasil, para mostrar que estava vivendo bem. E a casa não era dela? Não. Mas não importa se a casa era ou não era. Sabe o que acontece na verdade? É que nós não somos dono de nada. A gente acha, eu tenho uma casa linda. Tem? Até quando? Nós somos passageiros como tudo nesse planeta. E nós não temos ideia da transitoriedade que a gente tem aqui. Então a gente acha que tem as coisas. Outro dia morreu o cara da Apple. Quantos milhões aquele cara não tinha, coitadinho? O câncer carregou ele para o outro lado, assim, repentinamente, jovem, muito jovem. O que ele levou? O que ele tinha? Eu tenho uma casa linda. Mentira, a gente não tem nada. A gente é usufrutuário de tudo. A gente é usufrutuário do corpo. Eu tenho que cuidar da casa. Claro, a minha casa tem que estar bonita, tem que estar cheirosa, tem que estar perfumada, de preferência sem aranhas e sem baratas. Mas a gente tem que pensar no seguinte: será que eu sou dono daquilo realmente? Eu não sou dono, eu sou usufrutuário daquilo. Porque daqui a pouco eu vou me embora e eu nem sei se os filhos vão brigar por causa daquilo que eu tenho. E se tiver um tal de mortgage, meu Deus do céu, se tiver um mortgage, então esse aí nem se fala. Porque não sei se vocês já pararam para analisar o que significa mortgage. Mortgage. É verdade. Se você para analisar a palavra mortgage, o que ela está dizendo? Que ela está dizendo que é um benefício que você tem que morre. Ou seja, aquilo morre com você. Não existe palavra mais perfeita. Mortgage é para te matar. Então, é isso mesmo. Se na casa ainda existe mortgage, é mesmo que ela não é tua. Sabe? Não tem jeito. Parece brincadeira, mas é verdade, gente. Então a gente se esquece que a gente é transitório, a gente se enche do orgulho porque a gente acha que tem as coisas, o outro não tem. Não pode ser assim. Ele tem tanto quanto a gente, porque quando a gente passar para o outro lado, de repente, ele leva mais bagagem do que a gente. Segue dizendo: não repudia a lamentação e receando ser enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, depois informa-te. E aqui é interessante, porque eu já vi isso acontecer. Meu Deus, a gente passa na esquina do supermercado nos Estados Unidos e tem uma criatura jovem, de 30 a 35 anos, pedindo esmola. Aí a pessoa diz: eu não vou dar,
Um cara jovem desse podia estar trabalhando. Espera um pouco. Espera um pouco. No pronto-socorro no Brasil, eles costumam atender as pessoas que levaram um tiro, que levaram uma facada, porque eles deduzem que aqueles são os sofredores maiores. O cara chega no hospital com rompimento de baço, ele não está vendo. O cara está lá gemendo. Com meia hora aquele cara morre. E o que levou a facada, não atingiu no órgão vital, ele pode viver 2 dias, até ele ser considerado morto. Então quem somos nós para julgar? Muita gente morre no Brasil em pronto-socorro por causa do julgamento dos médicos, por causa do julgamento de quem atende, o ferido. Imagina, o cara está sangrando ali, já pega o cara e leva para dentro. O outro que teve rompimento de baço na batida do carro, está com sangramento interno, ninguém enxerga. Então quem sou eu para dizer que aquele cara que está na esquina pedindo esmola, com 35 anos de idade, às vezes eu até brinco, eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos mudar, porque é problema dele, sabe? É problema dele, a gente não pode julgar, então vamos aliviar, depois a gente se informa, depois vou perguntar. Aí um dia eu soube, pegaram o cara não sei onde, aí o cara é malandro, mas nós fizemos a nossa parte, não é? A gente faz a nossa parte. Esclarece ainda o Espiritismo as relações que há entre o corpo e a alma e afirma que, por serem necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Que coisa interessante, que por serem necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Olha lá, alma, espírito, o que a gente está fazendo? A gente está aqui estudando, a gente está aqui procurando aprender, a gente vai em seminários, a gente está fazendo a nossa parte espiritual. Mas tem vezes que a gente se esquece que a gente é também um suicídio em potencial. Essa carcaça linda, maravilhosa que o Papai do Céu deu para a gente, cheia de capacidade, a gente destrói ela muitas vezes. A gente não só destrói pelo que a gente coloca pela boca, mas também pelas coisas que saem da boca, sai do pensamento. E a gente fica enfermo, a gente fica com problemas, a gente muitas vezes morre de infarto, de raiva. Por quê? Porque a gente não soube administrar esse corpo lindo, maravilhoso que o Papai do Céu deu pra gente. Então não adianta a gente, se quiser realmente ser espírita, entre aspas, de verdade, a gente tem que trabalhar as 2 coisas para a gente poder chegar lá. E contempla assim o homem na sua totalidade, total, espírito-corpo. Portanto, a ciência social e promoção social espírita constitui-se hoje num instrumento de interação com a sociedade de que dispõe o movimento espírita. Veicula a mensagem espírita exercendo o seu papel transformador. É isso que a gente está fazendo aqui, conversando, trocando ideia, vocês procurando ler, aprender, pegando as experiências da vida, sejam elas pequenas ou grandes, não interessa. Mas, principalmente para quê? Para levar consolo, esclarecimento, iluminação. Se for possível, atender. A gente sabe que um companheiro nosso está passando por dificuldade. Vamos lá, escuta o que é que você precisa. Está precisando disso, vamos lá. Porque, olha, privação. A gente tem a material, a espiritual e a gente tem a moral também. O material, poxa, é terrível, porque a gente está com fome e não tem o que comer. Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas deve ser uma coisa muito difícil e muito complicada. A espiritual, a falta de Deus no nosso coração, a falta de fé, a falta da gente acreditar no futuro. E a moral, que às vezes a gente tem o material, tá? A gente até tem um pouco de espiritual, mas a nossa moral em determinadas áreas, ela está abaixo da crítica. Então a gente tem que trabalhar essas 3 coisas com muito cuidado. Deve assim o movimento espírita levar o atendimento emergencial, mas acima de tudo deve contribuir para a promoção e elevação moral. E de que forma é que a gente faz isso? Divulgação da doutrina espírita é a melhor coisa que você pode fazer pela doutrina. Trabalhar e principalmente não ter vergonha de dizer que você é espírita, porque nós somos uns privilegiados. Os cristãos, na época de Cristo, um pouco depois, eles iam para as arenas, eles sofriam, eles eram degolados, eles eram queimados na fogueira. O máximo que acontece com a gente
é as pessoas que não entendem o que é espiritismo achar que a gente está com o diabo no couro. Nada mais do que isso. Então não vamos ter vergonha de ser espírita, porque principalmente se as nossas atitudes forem de espírita, então o que vão falar da gente? Por quê? Se o Etienne aqui se diz espírita, acha que é espírita, aí alguém me encontra pelos caminhos aí bêbado, cambaleando, as pessoas vão dizer o que de mim? Esse cara aí é espírita? Que espírita é esse? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, porque dizem que o universo só existe porque existe um observador, né? Mas para essas coisas existem muitos observadores. É incrível. Por conseguinte, mas acima de tudo deve contribuir para a promoção e elevação moral e por conseguinte social do indivíduo e da família através da educação. Mais uma vez, bendita a educação. E o que é que nós fazemos aqui? É educar, também educar. Quando nós nos reunimos para discutir, comentar o livro dos espíritos, o livro dos médios, por aí vai. A inteligência por si só não equilibra o homem. O bom uso das faculdades depende da moral. Nós citamos o caso do nosso querido Stephen Hawking, né? Depende da moral que também não pode ficar isolada. A união da inteligência com a moral representa aí sim a verdadeira autoridade, porque quando você junta as duas coisas, é incrível. Os homens moralizados, né, tem essa coisa aqui, instruídos implantarão o reino do bem na terra. Olha que coisa bacana, tá? Instruídos e moralizados. A gente vê, por exemplo, Jesus na sua época com os apóstolos. Quantos apóstolos ali eram cultos? Poucos, não é? Mas eles aprendiam, porque Jesus batia na tecla, olha isso, é isso, explicava para eles. Depois que Jesus se foi do plano, o que aconteceu? Espalharam pelo mundo, divulgando a boa nova. Porque aprenderam e eram moralizados, acima de tudo. E aí, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. A gente ouve isso todo dia, toda hora. Instruí-vos. E olha bem, essa frase, ditada pelo Espírito de Verdade em Paris em 1860. Meu Deus do céu. E tem ser do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. O primeiro mandamento é cristalino. Esse aí está na cara. A base cristã do Espiritismo, que é em quê? Está lá. Em Jó 14:12. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Espiritismo nada mais, nada menos está reproduzindo as palavras do nosso querido mestre. Só isso. E a segunda, instruí-vos. É mais difícil. Pensar sem a direção alheia. Quer dizer, como é que você pode simplesmente se isolar do mundo e dizer, eu acredito em Deus. Ah, eu acredito em Deus. Ótimo, lindo, maravilhoso. O que é que você está fazendo? Sozinho? Como é que você vai conseguir desenvolver? Você não vai ter um grupo de amigos, um grupo de pessoas para você entender o sofrimento de um, o sofrimento de outro, as coisas boas de um, de outro. A integração, tá? Não é um mero acúmulo de informação, mas aprender a pensar por si. E isso se aprende praticando, ousando usar o próprio raciocínio até este levar e submeter suas conclusões ao crivo da razão, dos fatos empíricos e das opiniões contrárias. O que são os fatos empíricos? São aqueles que não são provados cientificamente, mas que você pode buscar e você pode tirar suas conclusões. Se são boas, se são não. E quem sabe um dia um fato empírico se torna, recebe um progresso e passa a ter uma base científica. E aí, que vantagens a instrução nos favorece? São muitas, mas eu selecionei 5. Ela nos fortalece e amplia as boas tendências do nosso espírito. Ela corrige as nossas más tendências. Direciona o nosso caráter para o bem. Que as pessoas às vezes, o cara tem um caráter. Mas que caráter, né? Puxa vida. Promove nosso esforço para conquistarmos as virtudes. Ou seja, vamos substituindo nossos pecadilhos por virtudes, como diz o nosso Luiz, tá? Conhecendo a verdade. E amplia nossos horizontes intelectuais. Quanto mais você lê, mais você aprende. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais você escuta, mais você aprende. E a gente aprende a desenvolver isso através de quê? Da educação. Não tenha a menor dúvida.
Na medida do possível, objetivando a nossa educação integral, devemos procurar unir a família ao processo educacional da escola, nós já falamos, acompanhar, tendo sempre em mente que a vida é educação e, portanto, a coletividade, a família, a escola, o trabalho, a sexualidade, até isso, a sexualidade, porque muita gente, jovenzinha, meninazinha, faz, entre aspas, bobagens, porque não teve nunca ninguém para conversar, nunca ninguém para instruir. E doutor Alberto Almeida, muito engraçado, eu me lembro dele que um dia a irmã dele chega com ele, e contando essa história um dia no congresso, a irmã chega com ele: ah, Alberto, meu irmão, eu queria que você desse uma olhada no pintinho do meu filho, que está assim, assim, assado. Ele olhou e disse: o quê? O que é isso? O pintinho do meu filho. Ah, você quer dizer o pênis do meu filho? Do seu filho? Ah, Alberto, o que é isso? Não fala isso. Ele falou: como é que é? Você está inventando um nome para um pênis? Um pênis é um pênis. Pintinho não existe, isso é coisa sua. Você tem que usar palavras técnicas para a coisa certa, para a criança começar a entender realmente o que é certo e o que não é. Então, o Dr. Alberto falou isso numa palestra que eu achei super interessante, porque a gente, quando qualquer coisa que envolve sexualidade, a gente fica logo apavorado, até de falar o termo exato, o termo correto que deve ser usado naquele momento. Então, a gente cria nome para as coisinhas, né? É incrível. O Dr. Alberto, muito divertido. Então, enfim, tudo que faz parte da existência terrena educa. É só a gente procurar. É só a gente procurar, sabe? Tudo educa. A criança sai do banheiro, por exemplo, deixa a luz acesa. Olha, aprenda quando você sair a apagar a luz. Então você tem momentos para instruir a cada instante, a cada segundo na vida, começando pela criancinha. Na medida em que promovemos nossa autointegração, tornando-nos conscientes de nós mesmos, de nossa perfectibilidade, veja bem quando ele fala aqui, que a gente toma conhecimento e consciência da nossa perfectibilidade. O que é a perfectibilidade? É a perfeição? Não. É a maestria. A nossa perfectibilidade significa que nós temos capacidade de chegar muito próximo do nosso Pai um dia. Nunca seremos perfeitos como é o Pai, mas a gente tem perfectibilidade, ou seja, você tem probabilidade de crescimento dentro da perfeição. E você chega um dia na perfeição relativa, mas para isso você precisa ter o quê? Educação. Você precisa aprender, para que você possa também se integrar com o próximo e com Deus, nosso Pai. Conclusão. O homem educado no bem e para o bem, numa palavra, é um homem moralizado. Terá consciência de como deve proceder, segundo o conselho do apóstolo Paulo de Tarso. Paulo fala uma frase incrível: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Significa o que é isso? Significa que Deus, nosso Pai, permita que eu faça as maiores barbaridades que possam existir nesse planeta. Eu posso fazer tudo errado na minha vida, mas eu tenho que aprender que nem tudo me convém. E para encerrar, eu sempre gosto de uma história, né? Eu tenho que contar uma história. Ulisses na Odisseia, isso é mitologia, ele conta uma história sobre o Canto das Sereias. Não sei se vocês já ouviram falar no Canto das Sereias. Mas conta a mitologia que o Canto das Sereias, ela aterrorizava os 7 mares. Porque quando na época os navegadores passavam pela área da sereia, o navio voltava vazio. Sempre o navio voltava vazio, sem ninguém, todos os tripulantes desaparecidos. Um comandante, então, um dia, quando chegou próximo da área das sereias, reuniu todo mundo, disse: olha, nós vamos passar na área das sereias. Eu sugiro todo mundo se enfiar no porão, colocar protetor de ouvido, coloca um negócio no ouvido, vai lá para baixo para não ouvir o canto da sereia. Porque se a sereia cantar, vocês não vão ter como se segurar. Aí todo mundo começou a rir do capitão. E o capitão disse: se eu, chamou o contramestre, você vai me amarrar nesse poste aqui. Amarrou o capitão no mastro do navio, lá no mastro. Se você me soltar quando eu pedir, eu saio de lá, mas eu te mato. Não me solte. Aquele que me soltar, eu mato. Não me solte, me amarre.
E os tripulantes ficaram então assim apavorados. Ele estava mais de 3 vezes no mar, achava até que o comandante dele estava ficando pinel, estava ficando louco. E o que ele fez? Recebeu a ordem e foi amarrado no mastro. Então, quando o navio começou a entrar na área das sereias, foi aquela loucura, aqueles tripulantes vendo aquelas mulheres desnudas, que na verdade metade era mulher, metade era peixe, e as sereias cantavam com aquela voz linda, maravilhosa, e os homens se encantando com aquela loucura das sereias, começavam a pular na água para ir atrás delas, nas ilhas. Invariavelmente todos morreram afogados, exceto quem? O capitão, que estava amarrado no mastro do navio. O navio navegou durante um dia, pelo menos, até que uma outra tripulação, se aproximando, viu aquele homem amarrado no mastro, foi lá e soltou o homem. E ele, então, contou que perdeu toda a tripulação dele por causa das sereias. Essa história é mitologia, mas ela tem uma grande reflexão para nós, espíritas e para quem quer que seja. É que muitas vezes a nossa capacidade de entendimento das nossas virtudes e das nossas fraquezas, ela é muito falha. A gente não sabe aonde a gente pode cair em tentação. A gente não sabe aonde a gente vai ouvir o canto das sereias. A gente pode estar indo daqui para casa, no meio do caminho, uma sereia cantar e a gente se acabar. Essa sereia que eu digo pode ser os $10.000 que está aqui, pode ser uma mulher, um homem no meio do caminho, pode ser o que for. Mas é o canto da sereia que a gente não consegue de forma alguma se livrar dele. A gente não consegue ainda superar. A gente dê graças a Deus se a gente tiver um amigo, um irmão, um companheiro que nos amarre no mastro do nosso navio, como única forma da gente se livrar da tentação. Isso significa vigiar e orar. Obrigado, meus amigos. Deus nos abençoe a todos.